preto. Todo filme importante começa com uma tela preta. E música. Música tensa e sinistra que deixa os pais e diretores de estúdio nervosos. E logos demoradas e muito dramáticas. Warner Bros. Por que não Warner Brothers? Eu sei lá. Você já se sentiu preso numa rotina que parece não ter propósito? Acordar, trabalhar, pagar contas, dormir e repetir tudo no dia seguinte? Pois é mais ou menos assim que começa a história de Os Incríveis. Bob Parr, o antigo Senhor Incrível, é um homem com superpoderes vivendo uma vida comum, preso num emprego burocrático entediado e com a sensação de que o mundo já não precisa mais de heróis. E é aqui que entra a filosofia, mais precisamente o absurdismo de Albert Camus. Camus acreditava que o ser humano vive um conflito eterno. De um lado, o desejo de encontrar um sentido para a vida. Do outro, o silêncio do universo que não oferece nenhuma resposta. Esse é o choque que ele chama de o absurdo. E se olharmos bem, é exatamente o que acontece com o Senhor Incrível. Bob vive tentando recuperar o passado, os dias em que era admirado, aplaudido e reconhecido. Agora ele é só mais um funcionário preso a um sistema impessoal, obrigado a esconder o que o torna extraordinário. Ele busca sentido em uma vida que parece negar o que ele é. Essa é a essência do absurdo, o conflito entre um anseio humano por significado e um mundo indiferente. Camus diria que Bob vive o mesmo dilema que o mito de Sísifo, aquele homem condenado a empurrar uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta todos os dias. Bob tenta ser herói novamente, tenta empurrar sua pedra, mas o mundo não deixa. E como Sísifo, começa a se perguntar qual o sentido de continuar tentando. No universo de Os Incríveis, os heróis foram banidos. Nesse ponto, a sociedade já estava cansada por causa dos estragos que eram causados durante as suas ações heróicas. Então, após uma reunião, eles decidiram então banir os heróis. Os heróis se tornaram ilegais, invisíveis, assim como a esperança do Mas veja só, isso reflete que a ideia de Camus que o mundo não se adapta ao nosso desejo de justiça ou propósito. Ele simplesmente é absurdo, não está no mundo em si, mas na nossa tentativa de dar a ele um sentido que ele não tem. Beto sente que nasceu para algo grandioso, mas é obrigado a se conformar com a mediocridade. E aqui, o filme nos faz refletir. Quantas vezes nós também não sentimos isso? Como se estivéssemos desperdiçando o que há de mais autêntico em nós, apenas para caber nas regras e expectativas dos outros. O encontro com o absurdo. Quando Bob recebe a misteriosa missão para voltar a ser herói, ele acredita ter encontrado novamente o sentido da vida. Mas no fundo, ele está só fugindo do absurdo, tentando recuperar um passado que já não existe. Camus diria que ele ainda não aceitou o absurdo. Ele tenta negar o vazio com ilusões. E é justamente aí que mora a tragédia do vilão Síndrome. Síndrome é a representação extrema dessa negação. Ele não suporta ser comum, quer provar que todos podem ser heróis, e portanto, ninguém é. Sua obsessão pelo reconhecimento e o espelho do próprio Bob, ambos estão presos à necessidade de um próprio absoluto, e ambos sofrem por isso. Camus, por outro lado, propõe uma saída. Não é fugir do absurdo, é abraçá-lo. Aceitar que o universo não tem sentido e mesmo assim continuar vivendo. A revolta e o sentido interno. Quando Bob finalmente entende que o verdadeiro sentido está em sua família, em lutar por aquilo que ama, não por glória, mas por escolha, ele se reconcilia com o absurdo. Camus chamaria isso de revolta. Continuar vivendo, agindo e criando, mesmo sabendo que não existe um grande sentido. Afinal, o herói não precisa de aplausos, precisa apenas ser fiel a si mesmo. É quando ele deixa de ser Senhor Incrível e volta a ser simplesmente Bob Parr, que ele se torne realmente incrível. Podemos concluir que Os Incríveis não é só um filme sobre superpoderes. É uma reflexão sobre o que significa ser humano em um mundo que parece não se importar. Como Camus escreveu, devemos imaginar Sísifo feliz. E talvez devamos imaginar o Senhor Incrível também feliz. Não por salvar o mundo, mas por continuar empurrando sua pedra todos os dias, com coragem, amor, propósito próprio. Ser incrível não é só superpoder, é viver apesar do absurdo.